Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar de backrooms, trends de artes e coisas que me incomodam profundamente, mas que geralmente eu não falo porque eu não quero parecer mais chata do que eu já sou. Dito isso, hoje a gente vai falar de um dos movimentos artísticos mais legais que aconteceram nesse ano e de quebra eu vou dar meus 2 centavos sobre algo que eu acho meio estranho. E se você não sabe o que é backrooms, não tem problema. Dessa vez ninguém vai perguntar se você estava debaixo de uma pedra. Vão perguntar se você estava nas backrooms. Backrooms é uma coisa que é pra ser assustadora, embora o Google discorde. Na verdade, backrooms são espaços liminares. Nossa, que definição boa. Espaço liminar são espaços de passagem, espaços que as pessoas não deveriam supostamente estar, como corredores, estacionamentos ou salas de espera de consultórios de dentistas. Pelo menos esse era um dos conceitos iniciais. O nome backrooms na verdade surgiu de algo que eu quase nunca vejo ninguém citando e que eu só sei porque eu sou cronicamente online, que é que backrooms em jogos às vezes é um termo usado para se referir a um local que não dá para ser acessado durante o jogo pelo jogador. É onde ficam assets que não foram usados, por exemplo. Um local que não é tão bem programado e que causa um glitch na realidade. Tudo isso começou, em um breve resumo, porque num domingo ensolarado, pelo menos aqui no Brasil, no dia 12 de maio de 2019, uma imagem foi postada lá no 4chan, de uma pessoa dizendo que essa foto parecia estranha e meio esquisita. No mesmo dia mais tarde, outro usuário anônimo escreveu o início da história. Se você não tiver cuidado e você no clipe fora da realidade em locais errados, você vai acabar nas backrooms, onde não tem nada além de carpetes fedorentos e úmidos, a loucura amarela monocromática e um barulho sem fim das lâmpadas fluorescentes. Deus te proteja caso você ouça algo próximo andando, porque certamente o inferno ouviu você. Sim, esse é o início da história. No clip, um termo usado em jogos para atravessar paredes que não seriam atravessáveis, que geralmente acontecem em speedruns. Backrooms parte da premissa de que o nosso mundo funciona como um jogo, que foi arquitetado por alguém e que tudo que não foi utilizado, os espaços onde não teria nada, teriam assets em repetição da nossa própria realidade, como se o nosso mundo fosse novamente o centro do universo, dando um senso de importância inconsciente para nós humanos que a gente perdeu quando a gente teve a descoberta do heliocentrismo. Isso porque as nossas histórias, em grande parte, servem de fato para isso, para falar sobre a nossa experiência de ser humano como uma peça central. Mesmo que o nosso universo fosse um jogo, nós seríamos a matriz para as distorções, e não a distorção de algo como sugerem as teorias de uma quarta dimensão, onde nós seríamos apenas sombras. E é lógico que em nossa insignificância, esse conceito de protagonismo humano seria abraçado e apertado e esticado e deformado ao extremo, com cada um querendo seu delicioso pedaço. Por isso, de ser apenas um espaço infinito de corredores, com alguns objetos aqui e acolá, o conceito foi misturado com estéticas que também ganharam luz na internet, como Dreamcore, Weirdcore, que são temas que eu já falei aqui no canal, pra você ver depois se quiser. As pessoas não se contentam também em deixar esse local vazio, porque no começo sim, ter nada é assustador, mas para uma mente derretida de TikTok, apenas a solidão de seus próprios pensamentos não é o suficiente. Precisa ter monstros, precisa ter mais níveis, precisa ter quase infinitos níveis. No fim, cada pessoa acabou tendo a sua própria versão do que é backrooms, com regras diferentes, mas estética emprestada. O amarelo como loucura, de fato, nunca foi uma novidade, mas o protagonismo diante do horror cósmico, sim. Com isso, uma das primeiras pessoas a fazer um trabalho de edição das backrooms no YouTube, Kane Parks, que ganhou até uma piada interna da internet por ter sido várias vezes anunciado como o diretor mais jovem da A24, dirigiu um filme com a sua visão de backrooms, algo que surgiu bem mais no comecinho do seu canal e carregava um universo mais purista do conceito, antes de mesclarem as backrooms com conceitos de isekai genéricos e do universo maravilhoso de SCP, que já é interessante por si só. E com essa estreia de filme que aconteceu recentemente, chegamos à maravilhosa trend que eu queria comentar. Tudo começou com essa imagem, uma legenda simples e uma execução que deu o que falar. Por parecer algo que poderia ter sido criado na época, com um rasgo de um pedaço faltando na página, como se a imagem tivesse realmente sido recuperada e restaurada, veio a ideia na mente de muitos que era: e se as backrooms tivessem existido esse tempo todo? Vendo o modo como a ideia surgiu agora, parece que seria óbvio se pensar isso, mas demorou de 2019 até 2026 para que isso atingisse a maioria das pessoas. E se você disser: eu pensei nisso antes, que negócio bobo, você é aquele tipo de pessoa que diz que poderia ter pintado quadros de arte abstrata nos museus e ficar rico se quisesse. Pensou, né? Mas não fez. Voltando ao quadro, muita gente gostou da ideia, muita gente odiou. E incrivelmente teve chatos de plantão pra criticar o trabalho do artista e falar que nessa época não sabiam desenhar perspectiva, o que fazia com que a imagem não fosse boa. E, na minha opinião, isso de ter perspectiva numa época que não deveria é o que torna a imagem fantástica. Alguém teve uma experiência tão fora da
realidade tão absurda que quando foi registrá-la, conseguiu registrar algo que só seria descoberto anos depois, numa mudança completa da própria realidade. Algo que poderia na época ser chamado de loucura, mas que seria um conhecimento completo da realidade como é no futuro. E depois, é claro, tiveram outras ideias. A primeira que eu vi nem foi a imagem de antes, mas essa daqui, com uma descrição que eu tenho que falar pra vocês, por um segundo me pareceu real de tão bem executada, como se fosse realmente uma gravura de 1200. Teve uma do Egito e teve uma que foi feita pela maravilhosa Joana Fraga, Vai Brasil, que foi a reply que mais recebeu likes depois do original, trazendo um senso de terror justamente pela escolha de, ao invés de adaptar as backrooms aos tempos em que cada uma delas estava inserida, deixar com que elas estivessem permanentemente presas na década de 80 e 90, tanto daqui pra frente quanto no passado. Algumas pessoas criticaram, obviamente, porque sempre vão ter pessoas que vão criticar as coisas, como se uma história inventada anonimamente na internet tivesse algum tipo de regra, mas, como dá pra observar, foram bem poucos. A maioria apreciou muito essa ideia. E essa pintura das backrooms vitoriana abriu margem pra distorcer a trend, como as próprias backrooms teoricamente fazem. A partir desse momento, a maioria das pessoas parou de tentar adaptar as backrooms para a própria época e focaram em criar um contraste justamente pelo estilo de desenho e pela diferença de espaço-tempo, aumentando o estranhamento e terror das cenas. Como dá pra ver aqui com um cowboy, aqui com um dinossauro e aqui com a Alice do País das Maravilhas, que fez um outro plot na ideia, onde os personagens também poderiam passar nas backrooms, como se eles também pertencessem a realidades paralelas que teriam esse local como um ponto incomum com o nosso. Ou seja, antes a gente não era o ponto central da história, viramos o ponto central da história e agora não somos mais, porque é as backrooms que são o centro. Essa ideia das backrooms sempre existirem e conectarem vários mundos, como são, trouxe também uma ótima piada, que talvez as lâmpadas que tem no nosso mundo nunca tenham sido inventadas, mas sim roubadas de lá. Algumas pessoas também usaram o conceito do filme de que backrooms só se lembram de coisas de forma estranha, para justificar os mitos que nós temos hoje em dia, como o Minotauro. E esse vídeo tá sendo patrocinado por mim, na verdade, por vocês, maravilhosas pessoas que decidiram se tornar membros do canal. Agora, a partir de R$8 por mês, você pode me ajudar a fazer vídeos extremamente nichados que ninguém pediu. E com R$8 por mês, você passa a concorrer a produtos do canal. E, gente, esse mês, como eu tô fazendo lives quase todos os dias no meu canal de lives, tem um cupom de 20% de desconto em todos os meus produtos pra comemorar. Aproveitem. E receber conteúdo adiantado e secreto, tanto pela aba da comunidade quanto por um chat exclusivo comigo no Discord. Ah, e se você quiser contribuir um pouquinho mais, existem 2 tiers especiais que quando eu fizer produções fora da internet, tipo um livro, um quadrinho, um jogo, você vai receber seu nome nos créditos. E se você quiser contribuir muito, causando um glitch no sistema, o seu nome vai ser citado ou escrito no final de todos os vídeos que saírem enquanto você estiver nesse tier. E se eu quiser doar um valor mais alto, reply? Ou se eu quiser apoiar uma única vez, aí você me passa um pix. Mas por fim, eu acho importante reforçar que o maior apoio que você me dá é estar aqui toda sexta, vendo a próxima coisa que eu vou criar. E deixando uma palavra gentil nos comentários também, que eu adoro ler. E é isso, agradeço muito por me ouvir e me apoiar. E bora continuar pro vídeo. Mas, como nem tudo são flores, eu quero fazer um adendo aqui de algo que eu realmente não gosto e que pode até parecer inofensivo, mas na minha percepção não é, que é isso. Primeiramente, parece só um compilado inocente de várias artes que participaram da trend, celebrando a ideia, mas não são. Não sei se vocês conseguem ver o problema que eu vejo aqui, mas não tem o nome de quem fez as peças em nenhum lugar. Quando toda essa história acabar, nenhum crédito a nenhum artista que se esforçou para colorir esse mundo de amarelo será feito. Todas as imagens individuais serão esquecidas e só vai sobrar esses compilados, que não tem nomes. Pra mim, esse é um dos tipos de vídeo mais nocivos que tem pra comunidade artística. E eu admito que eu não tinha esse tipo de percepção antigamente. É algo que eu tenho pensado bem recente. E isso foi uma resposta que eu passei a ter depois de tanto tempo na internet. Quando depois de trend atrás de trend, eu vi a história se repetindo. Quem lembra quem foi a primeira pessoa que desenhou a Mico brasileira? Quem lembra da segunda pessoa que, mais recentemente, desenhou a cabeça da Frieren como um desafio? Embora nesse canal aqui eu faço um esforço sempre de creditar os outros, eu não sou o Atlas pra sustentar o mundo. Sozinha eu não consigo dar brilho pra todo mundo. Até porque eu mesma lá não tenho muito destaque no grande esquema das coisas. Então, esse espaço desse vídeo eu dedico pra fazer algo que eu ando pensando que poderia ser uma solução pra esse problema, mas que só vai funcionar com vocês e com muito mais gente. Que é vocês, não ironicamente, escolherem alguma arte dessas trends que vocês gostam pra se lembrarem dos autores. Não digo lembrar de todos, mas escolher lembrar
de alguém, uma pessoa. Enquanto eu mostro aqui, você pode se sentir livre para pausar o vídeo e anotar nomes para seguir caso você goste. Eu separei os meus favoritos, que eu não citei antes, mas os que vieram antes definitivamente valem também dar uma olhada. Eu me sinto honrada com todo mundo, por exemplo, que lembra que eu solto vídeo todas as sextas. Quando não é no horário de almoço, é no horário de janta. Isso aquece o meu coração e faz com que eu sinta que eu tomo uma forma mais palpável no imaginário coletivo dos outros. Que diferente das backgrounds do filme, onde tudo é distorcido, eu sou capaz de viver concretamente. Então, eu gostaria muito que se você vê alguma peça de uma trend que você realmente gosta, você tome um tempo para seguir o autor e que tente se lembrar do nome dele. E em vez de só consumir algo por consumir, antropofagizar a arte, tornar ela parte de você. Sempre gostam de me perguntar como eu tenho tantas referências para fazer meus vídeos mais longos. E essa é a resposta. Eu devoro o que eu gosto. Eu decoro o nome, sendo que decorar eu trato como colocar no meu coração. Sempre vão existir vídeos de compilados que apagam nomes de movimentos tão importantes e interessantes pra gente. E ainda hoje é visto como algo fugaz. Mas se cada pessoa que se importa escolhe se importar com algo, esse tipo de coisa não é tão facilmente esquecida, mesmo que seja uma trend passageira igual todas. Eu, por exemplo, até hoje escolho me lembrar sobre uma música de Vocaloid com um visual extremamente esquisito sobre macarons, que eu uso como referência de vez em quando eu quero causar algum tipo de estranhamento em alguma peça. O único modo de vencer a morte não é com a vida, mas sim com a lembrança. E bem, era isso que eu queria falar sobre a trend de backgrounds. E se você quiser ver essa boboca jogando Minecraft, e eu não sei jogar Minecraft, vai no meu canal de lives. Se não, bem, te vejo no próximo vídeo, até mais. E eu peço, por favor, que não esqueçam de vir aqui na próxima sexta. O quê? Você aqui? Que porta é essa? Aqui é muito alto, né?